Caras, antes, quando a gente tava. Na verdade, quando eu recebi o presente do nosso amigo, Fermento. do programa Sem Groselha, Isso. ele me falou. Tem atrás ali da camisa ali uma frase que vocês comentaram que não seria adequada, que usa a palavra mente, Isso. né? E Isso. por que mente não é legal, não é um conceito legal de se usar? Porque primeiro que ele não é útil. Não é útil. É difícil de você fazer uma análise. Quando você vai fazer uma análise científica, você tem que ter conceitos funcionais, conceitos que sejam comuns a todos os pesquisadores e que te permitam testar determinadas hipóteses, né? Esse conceito, do ponto de vista da utilidade dele, é muito ruim. Então, a gente não pesquisa a mente. A gente pesquisa alguns componentes cognitivos de uma experiência que é uma experiência privada que as pessoas muitas vezes chamam de mente, de uma maneira normal. Então, no senso comum, ele é adequado. Mas dentro de uma perspectiva mais científica, obviamente, ele não tem utilidade. Né? Então, no fim das contas, vocês só estão sendo chatos com o cara. Não, é que pensa assim, ó. A cara do sim, Fábio. mais ou menos. Sim e não. Por quê? Mente. Primeiro, algumas coisas para falar. Dentro dos estudos da psicologia, existem várias escolas. Tem escolas que aceitam mais a ideia de mente e tem escolas, daí tem um pequeno degradê e tem escolas que rejeitam mais a ideia de mente. E aí, ao longo dessas escolas e ao longo de toda a ciência que está ali meio que olhando para o cérebro, essa ideia de mente, ela se transforma? Ela se transforma. O problema da mente, assim, pode usar a mente, pode falar a mente. A ideia é que a gente brinca, né? Essa parada de mente ser um conceito ruim e pouco útil, é porque você não consegue mensurar. Aonde que você consegue medir a mente? Não, eu não sei o que é mente. Pois Você me pergunta o que é mente, ou sei lá, é a consciência? A gente consegue medir a atenção, a gente consegue medir memória, a gente consegue medir capacidade de articulação de fala, a gente consegue medir a gente consegue transformar em um dado objetivo algumas qualidades provenientes do metabolismo cerebral. Agora, a mente é um termo que, beleza, eu vou publicar um artigo, vou falar a mente do cara, aí o outro pesquisador vai olhar, mas como é que eu acho essa mente? Aonde que ela está no cérebro? É uma área ou não é? Como é que eu vou medir ela? Qual é o procedimento? Então, é muito complicado. E tem uma escola, né, já que ele falou das escolas, uma abordagem assim, que ela, de certa forma, trata essa questão dizendo que a gente tem que olhar para o organismo, o que acontece antes, como que ele se comporta e quais são as consequências. Que isso, de certa forma, vai ser mais elucidativo do que você ficar trabalhando com essa ideia de mente. Porque você diz assim, por que eu falei isso? Porque me deu na mente. Você não sabe o que aconteceu, qual foi a cadeia de eventos que levou a isso. E na psicologia e também na ciência, você quer descobrir uma cadeia de eventos que de alguma forma mostre o que está controlando aquele fenômeno. Tá. Né? Então, Entendi. a ideia de mente ela é muito ruim para isso. Entendi. O que nas neurociências chamariam de mente seria um produto do cérebro. Imagina que, a grosso modo, o cérebro seria uma laranja física e a mente seria o suco, o que sai dele. Só que ainda assim, cara, esse suco teria diferentes formas. É muito difícil medir a mente. Bom, já é muito difícil estudar o cérebro. É difícil, Difícil cara. pra caramba. É difícil pra caramba. Inclusive tem várias, dentro as neurociências, são várias neurociências. Tem a neurociência celular, tem a neurociência de sistemas, tem a neurociência comportamental, tem a neurociência social. O cérebro, ele manifesta fenômenos em diversas escalas. Você pode estudar o que tem dentro da célula, você pode estudar um conjunto de células, você pode estudar um conjunto de áreas, ou você pode estudar o comportamento de um ser humano, ou você pode estudar um comportamento de uma massa de seres humanos. Ou você pode estudar o comportamento das moléculas dentro do neurônio. Puta merda. É. Entendi. E aí cada uma dessas áreas aí precisa que você se especialize, né? Verticalize o conhecimento, eu imagino. Ou não. Ou Sim, dá pra estudar a porra toda com excelência. Eu sou mestre em neurociências eu sou mestre em neurobiologia do comportamento. Tem dentro das neurociências onde eu me formei pessoas especializadas em neuroquímica. Tem outras especializadas em neurociência social. A ideia é que cada um vá se especializando num desses níveis. E aí produz um corpo de conhecimento, olha um pouco para outros níveis e vai popularizando isso. Mas uma coisa importantíssima, assim, Igor, é que
A história da psicologia, por muito tempo, ela não teve o apoio das neurociências porque as neurociências não existiam. Só para deixar claro para o pessoal que está assistindo, que é uma população que muitas vezes não entende muito o que é psicologia, acho que vale a pena elucidar isso aqui. A psicologia, ela tem, como eu disse, várias escolas e tem algumas escolas, como por exemplo a psicologia comportamental e a psicologia cognitivo-comportamental, que se usam mais dos estudos da neurociência para pautar suas intervenções. Então você procura um psicólogo cognitivo-comportamental. É um cara que vai saber o que está acontecendo nas neurociências. Vou dar um exemplo básico aqui para você. No transtorno depressivo, uma pessoa com depressão, existe uma rede de áreas do seu cérebro chamada rede de modo padrão. É um nome meio merda, mas é o nome que deram. Rede de modo padrão. DMN. Mood Network. É, um nome estranho. Tá. Pensa assim, ó, na década de 80, os caras começaram a estudar o cérebro por meio de ressonância magnética funcional, imagem cerebral. Surgiu essa tecnologia e os caras ficaram loucos fazendo isso. Quando você pedia pro cara ir lá na ressonância magnética funcional e olhar para um lugar, eles viam que o córtex occipital, que fica aqui, se acendia. Quando eles pediam para o cara pensar numa coisa que envolvia um raciocínio lógico, o córtex pré-frontal, que fica na frente, aqui atrás da testa, se acendia. E um cara uma vez pensou, e quando o cara não está fazendo nada? Quando ele está viajando na maionese, o que se acende? Eles descobriram que quando o seu cérebro está sem estar engajado em nada fora de você, sabe quando você está olhando pro vento assim? Você tá viajando, cara, você não lembra, acorda assim. Aquilo ali, quando você está naquele estado, também chamado de mind wandering, você está num estado de uma rede do cérebro ativa. Então, quando o seu cérebro não está fazendo nada, ele tem uma atividade aumentada de várias áreas. Ele está fazendo várias coisas. É parecido com quem tá dormindo, não? Não, Não, é pior diferente. que não, É cara. mesmo? A gente pode falar sobre sono depois, mas olha que interessante. Essa rede de modo padrão, quando liga, é como se você estivesse mais para dentro de você. Você está mais interno, você não está prestando atenção nisso, você não está pegando nenhuma textura, você está para dentro. Para dentro. Hoje se descobriu... É quando a gente diz que a pessoa está viajando, sabe? Viajando, Na hora tá que você pirando, tá viajando, tá aí viajando. O o olhar teu tá pensamento sem foco. isso, o teu Isso, pensamento exato. está flutuando. Você tá vendo o flutuando. vento aqui, ó, e tem uma pessoa te olhando, você nem vê que ela tá te olhando, você tá viajando. Hoje a gente sabe que pacientes com transtorno depressivo têm uma atividade aumentada dessa rede. É por isso que muitas vezes eles ruminam muita coisa, eles vivem mais para dentro, eles ficam muito dentro deles e pouco fora. Muito pensamento ruminativo, puta, por que eu fiz aquilo? Fica se culpando. Dá pra dizer que geralmente entrar nesse modo é majoritariamente ruim? Não necessariamente. Não. A Porque gente Desculpa, por favor. Nesse caso, você tem um aumento da atividade na amígdala. E esse aumento da atividade da amígdala A amígdala é uma região do cérebro Isso, uma envolvida por região- detectar perigo. Só pra E deixar aí, claro. essa atividade na amígdala, ele acaba determinando que onde essa atividade circula está mais ligada a pensamentos negativos. Você fica uma- bem mais pessimista. Uma visão mais pessimista. Aham. Né? Então, essa rede pode estar envolvida, por exemplo, com criatividade em alguns aspectos. Né? Mas ela tem uma relação com várias condições psiquiátricas. A depressão, ele falou, mas tem alguns estudos mostrando a relação dela com o autismo, com o TDAH, com outras condições de saúde mental também.